História real da vovó. Veja como a vovó enfrentou o crime e uma traição de deixar frio. Dona Lúcia, a avó mais querida da pacata cidade de Vila Nova, sempre foi conhecida por seu sorriso afetuoso e sua famosa receita de bolinhos de chuva. Mas, num piscar de olhos, tudo mudou. O que antes era um lugar de paz e conforto se tornara um cenário de horror, marcado por gritos e incertezas. Uma noite, um crime brutal abalou a comunidade. Um morador foi encontrado sem vida em um beco escuro e o medo se espalhou como um incêndio. As pessoas trancavam as portas e lançavam olhares desconfiados aos vizinhos. Dona Lúcia caminhava pelas ruas, perplexa. A cidade, que sempre foi sua casa, agora parecia uma estranha selva, cheia de sombras. Mãos trêmulas, coração acelerado. O aperto no peito não saía. O que estava acontecendo? E o que havia acontecido com seu filho, Paulo, desde a tragédia? Ele se tornara um homem distante, seus olhos carregados de segredos. Foi quando um bilhete anônimo chegou às suas mãos. Cuidado com Paulo, ele não é quem você pensa. O mundo desabou. Como sua própria carne podia ser uma fonte de traição? No entanto, com a determinação crescente que só uma mãe possuía, Dona Lúcia decidiu agir. Com uma lanterna e seu coração pulsando, ela se tornou uma investigadora, mergulhando no submundo que antes ignorava. Cada esquina guardava um segredo, cada rosto uma expressão de medo ou culpa. Seguindo pistas e ouvindo sussurros dos vizinhos, Lícia descobriu que Paulo se associara a uma gangue local. A desolação a invadiu. Como poderia proteger sua família do mal que seu próprio filho estava se envolvendo? O dilema era avassalador. O amor materno puxava para um lado, enquanto a necessidade de justiça empurrava para o outro. A ideia de perder seu filho para o crime a deixava com a garganta cerrada. Naquela noite fatídica, enquanto a lua iluminava a cidade ensanguentada, Dona Lúcia decidiu confrontar Paulo. Os olhos dele, outrora tão familiares, agora eram frios e distantes. O nó na garganta dela se apertou ao ver o filho de quem sempre cuidou, enredado em algo tão sombrio. Paulo, você não precisa disso. Vamos juntos reencontrar o caminho. O olhar dele se desviou, repleto de confusão e raiva. Você não entende, mãe. Sua voz ecoou como uma facada. A traição não estava apenas nos atos, mas nas palavras que se distorciam entre eles. Mas em meio ao desespero, uma centelha de esperança brilhava. Lúcia estava determinada a resgatar o filho e descobrir os verdadeiros responsáveis pela violência que assombrava Vila Nova. E enquanto vasculhava os segredos obscuros da cidade, segredos que podiam muito bem moldar o futuro de sua família, ela percebeu que a batalha pela justiça não era apenas por Paulo, mas por todos que amava. Ao tomar cada decisão, o peso sobre seus ombros crê. Até onde iria para proteger o filho? E, sobretudo, qual seria o preço que ela teria que pagar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Lúcia olhou nos olhos de Paulo, sempre tão aquecidos, mas agora gelados como aço. O coração dela batia forte. Cada palavra que saía da boca dele fazia seu mundo desmoronar. Eles eram mãe e filho, ligados por amor e dor, mas agora havia um abismo entre eles. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela com a voz trêmula. Isso não é você! Mas o silêncio se espalhou como uma sombra. Paulo não respondeu. Ele virou-se, deixando-a sozinha no meio da escuridão da rua, onde os ecos da violência ainda ressoavam. Com o coração pesado, Dona Lúcia caminhou para casa, cada passo doendo, como se estivesse pisando em cacos de vidro. A cidade que antes se enchia de risos e festas, agora cheirava a medo. Ela não podia deixar as coisas assim. A determinação brotava dentro dela, forte como nunca. Naquela noite, resolveu que não ficaria paralisada. Nas primeiras horas da manhã, pegou um bloco de notas e começou a anotar tudo o que sabia sobre Paulo e as gangues. Era hora de unir as peças. Enquanto escrevia, seu telefone tocou. Era a Clara, uma vizinha. A voz dela era nervosa e apressada. Dona Lúcia, você viu Paulo? E foi visto com o Rodrigo. O nome caiu como uma bomba. Rodrigo era um antigo amigo de Paulo, mas também um conhecido envolvido em coisas perigosas. O estômago da avó se revirou. O que aconteceu, Clara? A resposta veio numa lufada de ar. Ele estava perto do beco onde aconteceu o crime. Eu ouvi dizer que ele estava prestes a fazer algo muito errado. A ligação caiu e Dona Lúcia ficou em choque. Cada pulso de sua vida agora batia na lenha de uma fogueira incontrolável. Não! Ele não pode estar se envolvendo nisso! As palavras pareciam ecoar pela casa vazia. Seus pensamentos foram interrompidos por batidas na porta. Com o coração acelerado, ela abriu. Era Paulo, desorientado, manchas de sangue em sua camiseta. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. O pânico nos olhos dele a fez estremecer. Mas antes que ele pudesse explicar, um grito ecoou pela rua. Dona Lúcia e Paulo correram para a porta, seus corações disparando. Um grupo de homens armados se aproximava rapidamente. Era a gangue que Paulo havia se envolvido. O que eles queriam? O desespero tomou conta do ar ao redor deles. Precisamos ir! Gritou Lúcia, puxando o filho. Mas antes que pudessem pensar em correr, um deles se aproximou e apontou a arma para Paulo. Você decepcionou a gente, garoto. Hoje você paga. A cena congelou em sua mente, o medo se enraizando em seus corações. Mãe, eu nunca! Paulo suplicou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem, porém, não parecia se importar. E ali, na linha entre o amor e a traição, num instante absoluto de horror, Dona Lúcia fez algo que ela nunca imaginou. Espere! Deixe-o em paz! Eu tenho algo para você! Os olhos dos gangsters se voltaram para ela, a tensão interrompendo o ar. Dona Lúcia sentiu o nó na garganta apertar ainda mais, mas ela tinha que arriscar. Que segredo ela estava prestes a revelar? E de preço ela teria que pagar por isso? Ao mesmo tempo, pensava em quem realmente eram esses homens. Estavam naquele beco na noite do crime? E se Paulo não fosse o único culpado? As perguntas martelavam sua cabeça, enquanto o olhar do gangster pisava sobre ela. O futuro de seu filho pendia na balança.
E a única certeza era que nada jamais seria como antes. As luzes da cidade brilhavam na escuridão. Mas um novo horror começava a se desenrolar. Dona Lúcia sentiu o peso do olhar do gangster cravado nela, como uma lâmina afiada. "O que você tem para nós?" ele perguntou, a voz baixa e ameaçadora. O orgulho dela como mãe entrou em conflito com o medo arrebatador que dominava seu peito. Eu posso ajudar. Sei coisas sobre a gangue." A proposta saiu quase como um sussurro. A tensão era insuportável. O gangster arqueou a sobrancelha. Ele considerou. "Ajuda? Tem certeza de que pode confiar?" Paulo tremia ao lado dela. "Mãe, não faça isso!" ele implorou. Mas Dona Lúcia sentia que estava em uma encruzilhada. Perder seu filho para aquele mundo perdido era um pesadelo que ela não poderia permitir. Naquele momento, ela decidiu arriscar tudo. "Eu sei onde um dos membros da gangue se encontra. Oh, Rodrigo! Ele pode ter informações sobre o que aconteceu naquela noite", disse ela, voz firme. O gangster balançou a cabeça, avaliando a proposta. "Você sabe o que está fazendo, mulher. Esse é um jogo perigoso." Dona Lúcia olhou para Paulo, buscando coragem em seus olhos. Ele não respondeu, apenas a fitou com desespero. O gangster gesticulou para que ela continuasse. "Então me diga onde ele está." Antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Um grito de dor, pânico, vingança. A mente dela se apagou por um instante. A porta da casa da vizinha abriu-se abruptamente e um homem saiu, ensanguentado e cambaleando. Dona Lúcia reconheceu aquele rosto. Era Roberto, um dos antigos amigos de Paulo, conhecido por se meter em problemas. O terror no olhar dele cortou Dona Lúcia ainda mais profundo. "Rodrigo, ele está morto. Eles me pegaram." Ele arfou, caindo em prantos. A confusão tomou conta e o gangster imediatamente olhou para Paulo. "Você tem ligação com esse cara?" Não, Paulo gritou, mas Dona Lúcia estava atordoada. O que estava acontecendo? O desespero apertou seu coração. "Roberto, quem te machucou?" Roberto gesticulou, tentando se levantar. "Os homens da gangue, eles o mataram porque ele quis sair." Seus olhos estavam perdidos e a realidade que Dona Lúcia conhecia começou a desmoronar. Era uma armadilha. O gangster virou-se, seu rosto endurecendo. A situação havia mudado rapidamente. O que parecia ser uma ameaça apenas se intensificou. "Tem mais coisa acontecendo aqui, não é?" Ele olhou fixamente para Paulo. "A gente pode resolver isso agora." Dona Lúcia sentiu tudo girar. O susto a impediu de pensar claramente. Todos os segredos que Paulo trazia nas sombras de sua vida estavam começando a se revelar. E se ele tivesse algo a ver com a morte de Rodrigo? O nó na garganta se apertou ainda mais. "Paulo, você tem que me dizer a verdade." "Não sou um criminoso, mãe. Eu estava tentando ajudar." Paulo gritou, mas Dona Lúcia já não sabia em quem confiar. O desespero se misturou com a dúvida e o pavor de perder seu filho se tornava real. Então, num movimento rápido, o gangster arrebatou o braço de Paulo. "Você vai me contar exatamente o que está acontecendo." A voz dele era um desafio. O ar tornou-se pesado. Ouvindo um movimento atrás dela, Dona Lúcia se virou apenas para ver a porta da casa de Clara se abrir. Uma sombra conhecida surgiu, mas era o que menos esperava.
Clara, com os olhos fixos, seu rosto se iluminou. Dona Lúcia, eu já sabia, eu vi tudo naquela noite. A culpa não é só do Paulo. As palavras dela caíram como uma bomba silenciosa. O choque a atingiu como uma onda. O que Clara sabia? Que segredos escabrosos cercavam sua vida, seu filho. Clara, você o conhecia. Dona Lúcia quase gritou. Mas a mulher parecia pronta para desmoronar. O horror em seu olhar era inegável. E, enquanto a cena se desenrolava, as verdades se entrelaçavam num emaranhado de mentiras. O destino de Dona Lúcia e de Paulo estava pendendo em um fio. O que mais viria à tona? Que outras traições e segredos se escondiam nas sombras da comunidade que ela pensava conhecer? A noite ainda guardava seus mistérios, e Dona Lúcia só desejava uma coisa: descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Dona Lúcia sentiu tudo girar. As palavras de Clara, como um coice, a deixaram sem ar. E ali, diante daquela confusão, o grupo de homens armados parecia mais ameaçador do que nunca. O gangster, com seu olhar de aço, virou-se para Paulo, que estava pálido e apavorado. O peso do momento era esmagador. O que você sabe, Clara? Dona Lúcia tentou manter a voz firme, mas a tremer da sua mão fez tudo parecer mais real. Clara hesitou, seu olhar vacilando entre a porta e os rostos tensos à sua frente. Eu vi quando Rodrigo foi atacado. Não foi Paulo. Era um grupo diferente. As palavras tretaram, mas aquelas revelações pareciam ser um fio no meio de um novelo amarfanhado. Eles falaram sobre uma traição, algo muito maior. Eles só queriam manter Rodrigo silencioso. O que você está dizendo? A pergunta escapuliu da boca de Paulo, a dor e a confusão estampadas no rosto dele. Mas antes que Clara pudesse explicar, um estrondo ecoou pela rua. As luzes da vizinhança começaram a piscar e uma explosão de medo tomou conta do ar. Um carro passou em alta velocidade e, num movimento abrupto, parou em frente à casa de Dona Lúcia. A porta se abriu e uma figura familiar apareceu. Carlos, o pai de Paula, uma conhecida da comunidade. Mas ele não vinha com boas notícias. Tinha o olhar carregado de desespero. Dona Lúcia, Paulo, precisamos sair. Eles estão vindo, ele ofegou, a voz embargada pela urgência. Inclusive, sem entender, Dona Lúcia sentiu o pânico crescer no peito. Quem tá vindo, Carlos? Ela indagou, com cada batida do coração se tornando mais intensa. Os homens da gangue, eles sabem que você tá aqui. Alguém os avisou. Antes que alguém pudesse filtrar a situação, uma sequência de gritos e risadas ensurdecedoras ecoou pela rua. Os gangsters logo chegaram, com rostos cobertos e armas em punho, gritando ordens e prometendo vingança. O pânico virou caos. Nesse momento, enquanto todos tentaram se esconder, Carlos puxou Paulo para fora do alcance das armas. Você não é mais meu filho. Você se enfiou nessa e agora vai pagar. E aquelas palavras cortaram do fundo da alma de Dona Lúcia como uma lâmina afiada. O que Carlos estava insinuando? Que Paulo era o responsável? Não sou, gritou Paulo, uma mistura de dor e raiva em seu olhar. Se alguém trair alguém sou eu, por querer e ajudar a pessoa errada. O gangster mais próximo ouviu e deu um passo à frente. Espera aí, que jogo você estava jogando, garoto? Dona Lúcia estava perdida. O que mais Paulo não estava contando? Antes que pudesse processar pensativa, algo acontecerá. Um segundo disparo ecoou e o estrondo retumbou e Clara, atingida por uma bala perdida, caiu ao chão. O tempo parou.
O grito seco que brotou dos lábios de Dona Lúcia atravessou a noite. Clara, não! Ela correu até a amiga, o chão tremendo enquanto ela se agachava ao lado do corpo, sentindo o calor ir embora. Olhares de horror se encontraram e, no mesmo instante, uma verdade devastadora começou a se desenhar. O burburinho da rua desapareceu e tudo ficou silencioso, como se o universo tivesse parado para observar. Por que você estava ali? O que você sabe? Lúcia balbuciou, segurando a mão da amiga, que se despedia. Clara, em meio à luta pela vida, olhou nos olhos de Dona Lúcia e, com um último suspiro, sussurrou: Lúcia, a verdade é pior do que você imagina. E, ao ouvir aquelas palavras, o mundo de Dona Lúcia virou de ponta cabeça. Se Clara sabia algo que poderia mudar tudo, que traições eram essas? O que mais havia por trás de todo esse jogo e quem realmente estava por trás do crime? No meio do horror, uma nova pergunta ecoou na mente de Dona Lúcia. Será que algum deles conseguiriam sobreviver a esse pesadelo que se adensava ao seu redor? As respostas que procurava agora pareciam mais distantes do que nunca. Dona Lúcia sentiu tudo girar. As palavras de Clara, como um coice, a deixaram sem ar. E ali, diante daquela confusão, o grupo de homens armados parecia mais ameaçador do que nunca. O gangster, com seu olhar de aço, virou-se para Paulo, que estava pálido e apavorado. O peso do momento era esmagador. O que você sabe, Clara? Dona Lúcia tentou manter a voz firme, mas a tremer da sua mão fez tudo parecer mais real. Clara hesitou, seu olhar vacilando entre a porta e os rostos tensos à sua frente. Eu vi quando Rodrigo foi atacado. Não foi Paulo. Era um grupo diferente. As palavras tremeram, mas aquelas revelações pareciam ser o fio no meio de um novelo amarfanhado. Eles falaram sobre uma traição, algo muito maior. Eles só queriam manter Rodrigo silencioso. O que você está dizendo? A pergunta escapuliu da boca de Paulo, a dor e a confusão estampadas no rosto dele. Mas antes que Clara pudesse explicar, um estrondo eclodiu pelo ar. As luzes da vizinhança começaram a piscar e um carro passou em alta velocidade, parando abruptamente em frente à casa de Dona Lúcia. A porta se abriu e uma figura familiar apareceu. Carlos, o pai de Paula, uma conhecida da comunidade. Mas ele não vinha com boas notícias. Seu olhar estava carregado de desespero. Dona Lúcia, Paulo, precisamos sair! Eles estão vindo! Ele ofegou, a voz embargada pela urgência. Quem tá vindo, Carlos? Dona Lúcia perguntou, com o coração martelando em seu peito. Os homens da gangue! Eles sabem que você está aqui. Alguém os avisou. Antes que alguém pudesse filtrar a situação, um grito ecoou pela rua. O caos instalou-se. Nesse momento, enquanto todos tentaram se esconder, Carlos puxou Paulo para fora do alcance das armas. Você não é mais meu filho. Você se enfiou nessa e agora vai pagar. As palavras de Carlos cortaram Dona Lúcia como uma lâmina afiada. O que Carlos estava insinuando? Que Paulo era o responsável? Não sou, gritou Paulo, uma mistura de dor e raiva em seu olhar. Se alguém trai alguém, sou eu, por querer e ajudar a pessoa errada. O gangster mais próximo ouviu e deu um passo à frente. Espera aí, traição. Que jogo você estava jogando, garoto? Dona Lúcia estava perdida. O que mais Paulo não estava contando? Antes que pudesse processar, um segundo disparo ecoou e um estrondo retumbou. Em uma fração de segundo, Clara, atingida por uma bala perdida, caiu ao chão. O tempo parou. O grito seco de Dona Lúcia atravessou a noite. Clara, não!
Ela correu até a amiga, o chão tremendo enquanto se agachava ao lado do corpo, sentindo o calor ir embora. Olhares de horror se encontraram e o universo parecia ter parado para observar, mas antes que seu lamento pudesse ressoar no ar, algo incrível aconteceu. O gangster, que antes se mostrava ameaçador, olhou para Dona Lúcia com um misto de surpresa e temor. Clara, é você? A voz dele tremeu. Para o choque de todos, ele tirou a máscara que cobria o rosto e revelou uma face que Dona Lúcia reconhecia. Era Felipe, o namorado de Clara, desaparecido há meses. Felipe? A pergunta saiu como um sussurro, uma mistura de incredulidade e horror. O que você está fazendo aqui? Eu só quis proteger ela. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Foi ela que me chamou. Ela sabia do plano e queria me ajudar. Mas como assim? Dona Lúcia não conseguia juntar as peças. As revelações pareciam se multiplicar a cada segundo. O que aconteceu com você, Felipe? Felipe balançou a cabeça, um desespero pregnantamente visível. Era uma armação. Eles queriam que eu me juntasse a eles, mas eu me recusei e desapareci. Clara também tomou parte nisso. Ela queria se infiltrar na gangue para descobrir a verdade sobre Rodrigo. Mas agora não temos tempo. Precisamos sair. O ar estava pesado de perguntas não respondidas. Dona Lúcia sentiu um nó se formar na garganta. O que mais Clara sabia? Por que Felipe estava envolvido com aqueles homens? Para onde tudo isso estava levando? No meio do pandemônio, a verdade começou a se desvelar. Mas os ecos de uma realidade devastadora começaram a ecoar na mente de Dona Lúcia. Se Clara e Felipe estavam dentro desse jogo perigoso, havia muito mais em jogo do que uma simples traição. E enquanto a tensão aumentava, a dúvida pairava. O que mais eles estavam escondendo? A noite ainda guardava seus mistérios e Dona Lúcia apenas desejava uma coisa: descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Dona Lúcia sentiu tudo girar. As palavras de Clara, como um coice, a deixaram sem ar. E ali, diante daquela confusão, o grupo de homens armados parecia mais ameaçador do que nunca. O gangster, com seu olhar de aço, virou-se para Paulo, que estava pálido e apavorado. O peso do momento era esmagador. O que você sabe, Clara? Dona Lúcia tentou manter a voz firme, mas a tremer da sua mão fez tudo parecer mais real. Clara hesitou, seu olhar vacilando entre a porta e os rostos tensos à sua frente. Eu vi quando Rodrigo foi atacado. Não foi Paulo. Era um grupo diferente. As palavras tremeram, mas aquelas revelações pareciam ser um rio no meio de um novelo amarfanhado. Eles falaram sobre uma traição, algo muito maior. Eles só queriam manter Rodrigo silencioso. O que você está dizendo? A pergunta escapuliu da boca de Paulo, a dor e a confusão estampadas no rosto dele. Mas antes que Clara pudesse explicar, o mistão decodiu pelo ar. As luzes da vizinhança começaram a piscar e um carro passou em alta velocidade, parando abruptamente em frente à casa de Dona Lúcia. A porta se abriu e uma figura familiar apareceu. Carlos, o pai de Paula, uma conhecida da comunidade. Mas ele não vinha com boas notícias. Seu olhar estava carregado de desespero. Dona Lúcia. Paulo, precisamos sair, eles estão vindo. Ele ofegou, a voz embargada pela urgência. Quem está vindo, Carlos? Dona Lúcia perguntou, com o coração martelando em seu peito. Os homens da gangue, eles sabem que você está aqui. Alguém os avisou. Antes que alguém pudesse filtrar a situação,
Um grito ecoou pela rua. O caos instalou-se. Nesse momento, enquanto todos tentaram se esconder, Carlos puxou Paulo para fora do alcance das armas. Você não é mais meu filho. Você se enfiou nessa e agora vai pagar. As palavras de Carlos cortaram Dona Lúcia como uma lâmina afiada. O que Carlos estava insinuando? Que Paulo era o responsável? Não sou! Gritou Paulo, uma mistura de dor e raiva em seu olhar. Se alguém trai alguém, sou eu, por quereres ajudar a pessoa errada. O gangster mais próximo ouviu e deu um passo à frente. Espera aí! Traição? Que jogo você estava jogando, garoto? Dona Lúcia estava perdida. O que mais Paulo não estava contando? Antes que pudesse processar, um segundo disparo ecoou e um estrondo retumbou. E numa fração de segundo, Clara, atingida por uma bala perdida, caiu ao chão. O tempo parou. O grito seco de Dona Lúcia atravessou a noite. Clara! Não! Ela correu até a amiga, o chão tremendo enquanto se agachava ao lado do corpo, sentindo o calor ir embora. Olhares de horror se encontraram e o universo parecia ter parado para observar. Mas antes que seu lamento pudesse ressoar no ar, algo incrível aconteceu. O gangster, que antes se mostrava ameaçador, olhou para Dona Lúcia com um misto de surpresa e temor. Clara, é você? A voz dele tremeu, para o choque de todos. Ele tirou a máscara que cobria o rosto e revelou uma face que Dona Lúcia reconhecia. Era Felipe, o namorado de Clara, desaparecido há meses. Felipe? A pergunta saiu como um sussurro, uma mistura de incredulidade e horror. O que você está fazendo aqui? Eu? Eu só quis proteger ela. As lágrimas escorriam pelo rosto dele. Fui ela que me chamou. Ela sabia do plano e queria me ajudar. Mas como assim? Dona Lúcia não conseguia juntar as peças. As revelações pareciam se multiplicar a cada segundo. O que aconteceu com você, Felipe? Felipe balançou a cabeça. Um desespero pregnantemente visível. Deram uma armação. Eles queriam que eu me juntasse a eles, mas eu me recusei e desapareci. Clara também tomou parte nisso. Ela queria se infiltrar na gangue para descobrir a verdade sobre Rodrigo. Mas agora não temos tempo. Precisamos sair. Enquanto ele falava, Dona Lúcia sentiu um nó se formar na garganta. O que mais Clara sabia? Por que Felipe estava envolvido com aqueles homens? Para onde tudo isso estava levando? E então, com um estrondo, a porta da casa se abriu. Um grupo de homens armados entrou e a confusão tomou conta. Cadê o garoto? Um dos gangsters gritou, interrompendo o que poderia ser uma resposta. Mas a cena tomou um rumo ainda mais inesperado. Antes que alguém pudesse reagir, um disparo ecoou novamente. Dessa vez, não foi um grito que rompeu o ar, mas o impacto silencioso de uma arma atingindo alguém próximo. Entre a fumaça e o medo, uma figura conhecida surgiu. Era Paulo, caindo no chão, o olhar surpreso fixo em sua mãe. "Mãe!" ele sussurrou. A vida escorrendo enquanto Dona Lúcia se aproximava, o desespero em seu coração. A verdade que ela temia se apresentava de forma brutal e ali, entre a dor e a confusão. O mundo de Dona Lúcia desabou. "Não, não, Paulo, não, meu filho!" ela gritou, enquanto o pânico e a raiva tomavam conta. As perguntas martelavam sua cabeça. Quem havia disparado? Por que isso estava acontecendo? Que ligação tudo isso tinha com o que estava prestes a se revelar? Uma verdade devastadora pairava no ar, mas ainda havia algo mais. No instante em que os homens armados começaram a confundir a situação, um deles olhou para Dona Lúcia e, com um sorriso traiçoeiro, murmurou: "Você não sabe de tudo, sabe?
O que Clara esconde não é nada comparado ao que você vai descobrir. Com isso, o chão parecia desmoronar sob seus pés. O que mais estava por trás dessas traições? Que segredos sombrios ainda estavam enterrados nas sombras daquelas ruas. E a cada instante que passava, Dona Lúcia se via mais distante da resposta que tanto desejava. Dona Lúcia sentiu tudo girar. As palavras do gangster ainda ecoavam em sua mente. Você nem sabe de tudo, sabe? O que ele queria dizer? O coração dela batia acelerado, enquanto a cena à sua frente se tornava um pesadelo arrastado. O semblante dos homens armados só aumentava a tensão. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, o gangster insinuou, levando as mãos à arma. O ar parecia pesado como chumbo. Mas antes que o pânico pudesse se alastrar, algo mudou. Do fundo da rua, um carro atravessou a cena, piscando faróis como um sinal desesperado. A porta se abriu, revelando uma figura muito familiar. Era Maria, a amiga de Dona Lúcia que costumava chamar toda a vizinhança para as festas. Saia daí, Lúcia! Maria gritou, pulando do carro. Você precisa vir comigo! É uma armadilha! O chão sob os pés de Dona Lúcia tremeu. Armadilha? O que você quer dizer? Ela não conseguia processar. A adrenalina fazia seu corpo reagir, mas a mente estava confusa. Eu ouvi, Lúcia. Eles estão atrás de você. É uma conspiração. As palavras de Maria saíram em um turbilhão enquanto ela se aproximava, o olhar cheio de desespero. E a Clara? Ela tinha um plano. Um plano que envolve mais do que você imagina. Dona Lúcia virou-se para Clara, agora caída, seu corpo perdido. O que Maria estava insinuando? O rosto de Clara passava de terror para determinação e, finalmente, para uma expressão de dor eterna. Calma, Dona Lúcia! Gritou Paulo, mesmo fraco do ferimento. Escute, Maria, nós precisamos ir. Mas antes que alguém pudesse fazer um movimento, o gangster que estava mais próximo virou-se abruptamente. Chega! O grito ecoou. Ele se aproximou de Maria, a raiva e o medo misturados em seu olhar. Quem você pensa que é para intervir? Foi então que tudo aconteceu em uma fração de segundo. Clara, ainda deitada, levantou a mão, revelando algo brilhante. É você! Gritou ela, apontando para o gangster. Você é um traidor! O ar parou. Dona Lúcia e Paulo se entreolharam, sem compreender. O gangster hesitou por um momento, o rosto se transformando como se uma máscara de ironia caísse. Você não podia saber, Clara. Ninguém devia saber. A voz teve uma suavidade aterradora. Vocês dois não vão escapar. Tudo isso foi por sua causa, gritou ele, enquanto uma onda de pânico envolvia a cena. Dona Lúcia não sabia se corria ou se ficava onde estava. O que mais aquele homem sabia? Que conexão tinha com Clara? E, mais importante, qual era a verdadeira história de Rodrigo? Era uma armadilha, uma traição em andamento, um jogo mortal onde cada peça era um peão pronto para ser sacrificado. Num movimento rápido, Maria disparou na direção de Clara, mas o gangster foi mais rápido. Com um sorriso cruel, ele puxou a arma e disparou. O som do tiro ecoou e o mundo ao redor parecia desmoronar. Maria, não! Dona Lúcia gritou, enquanto tudo se amontoava em um turbilhão. O tempo congelou. No entanto, a cena estava longe de terminar. No mesmo instante,
Uma explosão quebrou a calma e a casa ao lado foi arremessada para o ar, fazendo os braços e as vozes de todos se erguerem em horror. A poeira levantou-se e o caos eclodiu. Um carro tinha explodido, um carro que pertencera a um dos amigos de Paulo. Eles tinham se metido em algo que ia além de uma simples disputa entre gangues. Era uma guerra em toda forma. E assim, em meio à fumaça e aos gritos, Dona Lúcia se viu em um labirinto de mentiras, armadilhas e segredos. Clara havia mentido. Mas por quê? O que era tão sombrio que estava prestes a ser revelado? E mais importante, quem realmente estava perdendo? Enquanto a comunidade se reunia para ver o horror, Dona Lúcia sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais estava acontecendo ali? Cada resposta parecia abrir mais feridas do que curar. E o sentimento de traição se espalhava como fogo em palha seca. Tudo estava prestes a mudar, e a única certeza era que a noite havia apenas começado. Dona Lúcia sentiu tudo girar. As palavras do gangster ainda ecoavam em sua mente. Você não sabe de tudo, sabe? O que ele queria dizer? O coração dela batia acelerado enquanto a cena à sua frente se tornava um pesadelo arrastado. O semblante dos homens armados só aumentava a tensão. Mas antes que a situação pudesse piorar, Maria, sua amiga do passado, saltou do carro como uma dama sem medo, os olhos fixos. Saia daí, Lúcia! Você precisa vir comigo! É uma armadilha! Armadilha? O que você quer dizer? Dona Lúcia estava confusa. A adrenalina fazia agir, mas a razão estava embaralhada. Eles estão atrás de você. O plano da Clara estava além do que você imagina. Maria gritou desesperada. Contudo, uma nova e chocante revelação estava prestes a surgir. Mas o que você sabe, Maria? A voz de Lúcia tremia. As palavras de Clara a assombravam, fazendo-a acreditar que tudo poderia se desmoronar mais rapidamente do que ela pensava. Eu vi a Clara se encontrando com o Rodrigo antes de tudo isso acontecer. Eles planejavam algo juntos. O coração de Dona Lúcia disparou. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Não, isso não é verdade. A negação fugiu de sua boca. Mas a expressão de Maria a deixava inquieta. Enquanto isso, o gangster hesitou, o olhar entre Maria e Clara perdendo a firmeza. A Clara, ela sabia mais do que todos vocês. Ela não era uma simples vítima. Os olhos dela se ergueram, chocados. Como assim? O nó na garganta de Lúcia se apertava. O universo estava desmoronando sob os pés dela. Todas aquelas lembranças, aqueles momentos, pareciam ter o gosto amargo agora. Ela armou tudo isso, Dona Lúcia. Era um jogo mortal e você estava apenas sendo usada. A voz do gangster era como um veneno no ar. Isso não faz sentido. Paulo, ferido, lutava para ficar em pé. A raiva e a dor misturadas em seu olhar. Ele sempre a protegeu. Então, como a Clara poderia fazer aquilo? Fui eu quem a trouxe de volta, sabendo que ela estava atrás da verdade sobre a gangue. Mas ela não queria apenas expor eles. Ela queria vingança. O olhar do gangster estava cheio de desespero enquanto ele explicava. Dona Lúcia sentiu a destruição de suas percepções. O que mais ela não sabia? Certa de que havia apenas vítimas, tudo indicava que a simples vida de sua amiga tinha uma armadilha dentro dela. Ela precisava sair dali. A fumaça levantava-se. As vozes se tornavam meras sombras. E para piorar tudo, mais um homem surgiu do outro lado, um braço levantado. Chega, todos vocês! O plano é maior do que imaginam. Ele era Felipe, o namorado de Clara. Felipe?
Sussurrou, a confusão percorrendo seu corpo. Você também? Eu tentei salvar a Clara, mas não consigo mais. Ele parecia desfeito, os olhos explosivos de raiva e dor. Ela tinha um plano, e agora todo mundo está prestes a ser envolvido nesse jogo cada vez mais encurralado. O que elas estavam guardando não são meras brigas entre gangues. É algo muito mais maligno. Qual era o plano, Felipe? Paulo exclamou, tentando alcançar seu amigo. É uma traição tão profunda que se estende até as maiores lideranças da cidade. Ele direcionou um olhar insensato para Lúcia e Paulo. E você sempre foi um peão, dona Lúcia. Clara manipulou tudo para que alguém ficasse em evidência. Você está mentindo, gritou Lúcia, mas já não tinha certeza. O mundo ao seu redor parecia desmoronar em um espiral de verdades distorcidas. Não era apenas um crime, era um jogo de poder. Então, um tiro ecoou novamente, mas não entre eles. Era de um dos gangsters que estavam esperando. O alvoroço explodiu e tudo ao redor virou caos. A briga se intensificou. Lúcia e Paulo estavam cercados. E tudo estava prestes a mudar. Vamos agora! Gritou Maria, puxando Lúcia enquanto todos corriam para o carro. O que estava acontecendo? As revelações estavam em camadas e cada resposta trazia mais perguntas. Enquanto o carro se afastava, a pergunta escandalosa e crucial permanecia na mente de Dona Lúcia. Quem realmente estava do lado dela? E quanto mais daquela verdade obscura a esperava? E quando tudo se acalmasse, o que ela poderia fazer? Dona Lúcia assistiu ao carro de Maria se afastar, mas o pânico a impediu de relaxar. As ordens gritadas pelos gangsters ecoavam na sua mente. Vamos, Lúcia! Rápido! Paulo a puxou, mas a imagem de Clara caída no chão a prendia. A adrenalina a fazia sentir que cada movimento era um desafio. Foi então que, diante da porta, algo inesperado aconteceu. Clara, mesmo desfalecida, levantou a mão como se quisesse se apoiar. O olhar de Dona Lúcia se alargou. Clara! Ela gritou, mas Clara parecia ter um lastro de forças. Lúcia, escute! Ela sussurrou. Seu rosto pálido estava inchado, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade quase aterradora. Eu não sou quem você pensa. As palavras brotaram com dificuldade, mas Dona Lúcia sentiu uma onda de frio passar por seu corpo. O que Clara estava tentando dizer? O gangster olhou atento, evidentemente interessado na revelação. Clara! Não! Começou a falar Felipe, mas ela levantou a mão, interrompendo-o. Não, eu preciso! Clara fechou os olhos e respirou fundo. Rodrigo, ele não era só um amigo. Ele era parte de um plano maior que eu ajudei a criar. Uma armadilha. O ar ao redor parecia vibrar com a gravidade da revelação. O que você está dizendo? A pergunta saiu involuntariamente da boca de Paulo. Eu tinha que descobrir a verdade. E não só sobre a gangue, mas sobre você, Lúcia. Eu fiz coisas que nem você imagina. Clara finalmente exclamou, cada palavra como um impacto. Dona Lúcia sentiu a terra sob seus pés chacoalhar. Não, você não pode estar dizendo isso. Ela olhou para a amiga, um misto de dor e descrença. Você sabia? Esse plano era sobre o quê? Vingança? Era sobre tudo isso, Lúcia. Foi um jogo desde o começo. O Rodrigo só queria me proteger. Clara lutou para respirar, lágrimas começando a escorregar. Mas enquanto as palavras dela fluíam, uma risada fria ecoou pela sala.
O gangster, que antes estava concentrado em Lúcia, agora parecia divertir-se, como se uma peça de um tabuleiro de xadrez tivesse sido movida inesperadamente. Você realmente acreditou que ela estava do seu lado, Dona Lúcia? Clara estava jogando um jogo onde ninguém pode sair ileso. Dona Lúcia se sentiu desabar. Não, não é possível. Clara, você me jurou que ia proteger Paulo. O desespero estava se transformando em fúria. Ela não conseguia acreditar que sua melhor amiga havia se tornado o que se tornara. E eu não podia deixar que ele descobrisse. Clara falhou em sua explicação, ainda tentando ganhar fôlego. Mas o gangster não a deixou continuar. Enquanto você se preocupa com a verdade, a cidade que você conhece estará em chamas. Você realmente sabe quem está na liderança dessa gangue? Quem está por trás de tudo isso? A pergunta pairou no ar, pesada e ameaçadora. Nesse instante, um som estrondoso cortou a conversa. Um carro em alta velocidade se aproximava, as luzes piscando e o motor rugindo como um animal feroz. "Cuidado!" gritou Lúcia. Todos se viraram e o pânico percorreu a multidão. O veículo não parou. Paredes foram atingidas e o caos se instaurou. Enquanto os fragmentos de vidro surgiam pelo ar, Clara foi arremessada para o lado e o gangster que havia interrogado Lúcia foi pego em cheio, desabando em um mar de sangue. O que deveria ser um momento de desespero agora se transformou em um frenesi. Dona Lúcia, com os instintos gritando por sobrevivência, agarrou o braço de Paulo e puxou-o. "Vamos!" Mas ao se voltar, algo a fez congelar. O olhar de Clara, agora aberto e confuso, mudara completamente. "Rodrigo, ele não estava só envolvido. Ele era meu irmão." O tempo pareceu parar. O que ela acabara de dizer era uma bomba que explodira. As implicações daquela revelação perfuraram a mente de Dona Lúcia como um raio. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas a sombra do horror ainda pairava sobre todos. "Seu irmão?" Paulo balbuciou, o choque estampado no rosto. "Como? Você não mencionou isso antes?" Eu não podia, não conseguia. E agora? Agora tudo isso estava prestes a ser descoberto. Clara, em meio ao caos, se tornou a imagem perfeita de dor, desespero e um passado que não podia mais ser escondido. As vidas estavam prestes a se entrelaçar de maneiras que ninguém poderia imaginar. A noite ainda guardava muitos segredos e Dona Lúcia, pulsando de sentimentos, sentiu que o pior ainda estava por vir. Dona Lúcia ficou paralisada enquanto as revelações da Clara a atingiam como uma tempestade. "Rodrigo é meu irmão?" A pergunta saiu de seus lábios, mais como uma súplica do que uma curiosidade. Clara, caída no chão, esforçava-se para se levantar, a angústia estampada em seu rosto. "Sim, Lúcia, eu só queria protegê-lo." Palavras se arrastando entre as lágrimas. A tensão entre elas era palpável, como se a verdade tivesse construído uma barreira intransponível. Mas no meio da dor havia um fio tênue de esperança. "Vocês não têm ideia do que estão lidando. Isso não é apenas sobre vocês," ele disse, virando-se para os outros homens armados. A situação estava prestes a sair do controle e a adrenalina queimava em todos os seus corpos. Naquele instante, um som ensurdecedor fez o coração de todos parar. O carro que havia se aproximado minutos antes, agora estava em chamas.
o calor da explosão iluminando a noite. Lúcia puxou Paulo instintivamente e se refugiou atrás de uma árvore, enquanto a poeira e o pânico se espalhavam ao redor. A multidão que antes assistia atenta, agora estava em desespero, correndo e gritando. A cena se tornava um caos absoluto. "Precisamos sair! Vem!" Lúcia gritou para Paulo, que lutava para se manter em pé. O sangue ainda escorria do seu ferimento, mas ele se esforçava para não demonstrar fraqueza. Clara, embora debilitada, tentou se levantar, determinada a juntar os pedaços de sua vida. "Não posso deixar você aqui!" Clara exclamou, seus olhos cheios de determinação. Os gangsters estavam distraídos e esse era o momento de agir. Com as emoções à flor da pele, todos começaram a correr em direção ao carro de Maria, que ainda permanecia a alguma distância. O motor roncando como um lobo. "Vamos, Lúcia, agora!" Maria gritou, puxando-a para dentro. O movimento foi uma lofada de ar fresco, mas a luta ainda não havia terminado. Enquanto escapavam, Lúcia mordeu o lábio, presa entre o orgulho e a fraqueza. "Clara, você não precisa disso. Se você tem um irmão, precisamos de você com a gente." Mas as palavras dela não transportavam a certeza que ela desejava. Somente um nó monumental de dor e desejo de proteção unia suas almas. Quando todos finalmente estavam dentro do carro e Maria pisou fundo no acelerador, o eco do caos já tomara conta da rua. "Precisamos descobrir a verdade juntos. Não podemos nos perder em meio a essa bagunça." Clara ofegou, lágrimas escorrendo do seu rosto cansado. Mas antes que houvessem palavras de consolo, um tiro ecoou, outro, e eles se viram cercados outra vez. "Não, acelera!" gritou Paulo, agarrando-se ao painel, sentindo o medo pulsar nas veias. "Quem é esse tal de Rodrigo?" perguntou Maria rapidamente, enquanto o carro serpenteava pelas ruas escuras. A tensão se tornou palpável à medida que Clara começou a explicar. Sua voz entrecortada pelas risadas e tiros que pareciam cada vez mais próximos. O carro voava pelas ruas. O destino era incerto, mas a determinação de Lúcia crescia cada vez mais. Ela sabia que a verdade nos seus ombros tinha um propósito maior. Era hora de resgatar não apenas Paulo, mas a própria alma de sua cidade. E assim, enquanto se afastavam do horror, uma nova jornada começava em meio ao caos. "Vamos desmascarar quem realmente está por trás disso", Lúcia declarou, olhando pela janela para as luzes da cidade que se distanciavam. O que mais a esperava? Que monstros surgiriam da escuridão? Mas uma coisa era certa: Dona Lúcia estava pronta para lutar. Sirenes distantes ecoavam enquanto eles desapareciam na noite, um novo capítulo se desenrolando diante deles. Se você está tão preso a essa história quanto nós, não perca a chance de saber o que vem a seguir. Você precisa se inscrever agora mesmo no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo isso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar nosso canal.